Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 4. Temam a Deus e deem glória a Ele. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, Te adorando, porque só o Senhor é Deus, Salvador nosso, Criador e Salvador. Aqui estamos para dar glória ao Teu nome, porque só o Senhor merece todo o louvor e toda a glória. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Pai amado, é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Temam a Deus e deem glória a Ele. O verso áureo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14 e o verso 12. O autor dinamarquês Søren Kierkegaard contou uma parábola sobre o tempo do fim que dizia mais ou menos assim: um incêndio começou nos bastidores de um grande teatro. Um palhaço que tinha feito parte da performance foi avisar ao público. E o palhaço dizia: saiam, saiam, o lugar está pegando fogo. O público pensou que aquilo não passava de uma grande piada, parte do show, nada mais. E apenas o povo aplaudiu. Ele repetiu o aviso: saiam, saiam, o lugar está pegando fogo. Mas, quanto mais enfaticamente o palhaço os advertia, mais fortes eram os aplausos. Para Kierkegaard, é assim que o mundo vai acabar. Isto é, com os aplausos das pessoas que acreditam que o fim do mundo é uma piada. Queridos, nós temos uma mensagem para ser dada. O fim do mundo e os eventos finais que estão conduzindo o mundo para o seu fim não é uma piada. O mundo enfrenta uma crise, diríamos a maior crise desde o dilúvio. Na verdade, o próprio apóstolo Pedro usou a história do dilúvio como um símbolo do fim, alertando que, assim como o mundo antigo foi destruído pela água, no fim dos tempos, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos abrasados se desfarão. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. 2 Pedro, capítulo 3, e o verso 10. Uma vez que fomos avisados sobre o que está por vir, precisamos estar preparados e preparar o mundo. Proclamar esta mensagem de que o fim chegou. Jesus Cristo está voltando. Já podemos ouvir através dos sinais que estão se cumprindo, são passos de um Deus que está voltando. Aleluia! Na parte de domingo, temam a Deus. Queridos, temer a Deus não é ter medo de Deus. Não é fugir de Deus como Adão e Eva fizeram lá no Jardim do Éden. Temer a Deus é respeitá-lo, é obedecê-lo, é se submeter a Ele. Quem teme a Deus não vai temer mais nada nesta vida. O objetivo do livro do Apocalipse, para a nossa geração, é preparar um povo para esse breve retorno de Jesus e incentivar a união com Ele para dar então a mensagem final ao mundo. O Apocalipse revela os planos de Deus e desmascara os planos de Satanás. O Apocalipse apresenta o apelo final de Deus, sua mensagem urgente, eterna, universal para toda a humanidade. Vamos ler agora o que está em Apocalipse 14, verso 7. Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 14 e o verso 7. Aqui Deus declara, dizendo com grande voz: temei a Deus, ou seja, se submeta a Ele, respeite-o, obedeça-o, tema a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. A palavra grega no Novo Testamento para o verbo temer é phobel. É usada aqui não no sentido de ter medo de Deus, mas no sentido de reverenciar a Deus.
ter respeito a Deus. Ela transmite a ideia de lealdade absoluta ao Criador, total rendição à sua vontade. É uma atitude mental centrada em Deus e não em si mesmo. É o oposto da atitude de Lúcifer, que lá em Isaías, capítulo 14, verso 13 e 14, quando ele disse em seu coração: eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, exatamente o lado onde está a habitação de Deus, o norte. É ali que Satanás queria se assentar, porque ele não queria ser somente anjo, ele queria ser Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O verdadeiro temor foi exemplificado na vida de Jesus, que, embora existindo na forma de Deus, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, como diz Filipenses capítulo 2, verso 6 e verso 8. Portanto, o temor a Deus está exemplificado na vida de Jesus. Inteira, completa, absoluta submissão a Deus, absoluta lealdade a Deus, obediência a Deus. Este é o verdadeiro temor a Deus. Aqueles que dizem que amam a Jesus Cristo, mas não guardam seus mandamentos, não temem a Deus, ou seja, não obedecem a Deus. A essência do grande conflito gira em torno de submissão a Deus. Lúcifer era egocêntrico. Ele se recusa a se submeter a qualquer autoridade. Em vez de se submeter àquele que estava no trono, Lúcifer desejava o trono, se assentar no trono. Em termos mais simples, temer a Deus é colocá-lo em primeiro lugar em nosso pensamento. É renunciar ao nosso egocentrismo e orgulho e viver inteiramente para Ele. O egoísmo, em qualquer das suas formas, ele é de Satanás. Se você sente qualquer egoísmo na sua vida, lembre-se que você está se relacionando com Satanás e está se identificando com Satanás. Porque em Jesus Cristo você nunca viu egoísmo. Houve sim na vida de Jesus renúncia, humilhação, lealdade completa a Deus. Obviamente, isso deve ser importante para você e para mim. São as primeiras palavras que saíram da boca do primeiro anjo. Temam a Deus, sejam submissos a Ele. Devemos considerar o temor a Deus atentamente. E lembre-se, quem teme a Deus não teme mais nada e a ninguém neste mundo, porque o temor a Deus expulsa fora qualquer tipo de medo. Queridos, que a sua vida seja uma vida de temor, ou seja, submissão, lealdade e obediência ao Criador e Salvador nosso. Aleluia. Na parte de segunda-feira, temer e obedecer a Deus. Temer a Deus não significa ter medo, como já dissemos, mas obedecer a Deus. Temer é obedecer a Deus. Deuteronômio capítulo 6, abra sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 6, vamos ver o verso 2. Deuteronômio capítulo 6 e o verso 2. O que a Bíblia mais nos ensina sobre o que significa temer a Deus? O temor do Senhor está ligado com a palavra de Deus e com a sua lei. Deuteronômio 6, 2. Aqui você lê comigo. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Aqui em Deuteronômio capítulo 6, verso 2, está claramente relacionando o temor à obediência, à guarda dos mandamentos de Deus. Tema ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos. Também este mesmo princípio de temer e obedecer, como sendo sinônimos, você pode ver em Salmo 119 e o verso 73 e 74. Salmo 119 e então o verso 73 e 74. Aqui Deus diz: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Os que te temem
alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Aqui diz: dá-me inteligência para aprender os teus mandamentos. Por quê? Porque os que te temem alegraram-se. Queridos, mais uma vez, relacionando o temor a Deus à obediência a Deus. E finalmente, eu diria que o texto clássico sobre temor e obediência está em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, vamos ver os versos 13 e 14. Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. Aqui é onde mais claramente Deus relaciona o temor a Deus à obediência aos seus mandamentos. Leia comigo. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Está claro aqui. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque as duas coisas estão relacionadas. Porque este é o dever de todo homem. Ou seja, homem no sentido genérico, homem e mulher. E o verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eis aqui o meu e o seu dever, meu querido irmão, minha querida irmã. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Estes versos que nós lemos revelam que há uma ligação entre temer a Deus e guardar os mandamentos. Temer a Deus é uma atitude de respeito reverente que nos leva à obediência. O apelo urgente do céu é que os salvos pela graça sejam obedientes aos mandamentos divinos. A graça não nos liberta da obediência à lei de Deus. A graça nos liberta dos pecados. Pecado é transgressão da lei, 1 João 3,4. Ora, a graça do meu Senhor Jesus Cristo, o seu sangue, me purifica dos meus pecados, me liberta dos meus pecados e não da obediência à santa lei de Deus. O Evangelho nos liberta da condenação da lei, mas não da nossa responsabilidade de obedecer à lei. A graça não só nos livra da culpa do nosso pecado, mas nos dá também poder para viver de forma piedosa e obediente no presente. O apóstolo Paulo declarou que por meio dele, de Deus, vivemos e recebemos graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, Romanos 1, verso 5. Este texto de Romanos 1, 5 é muito importante, porque fala da obediência da fé. Esta é a verdadeira e genuína fé. A fé que gera obediência. Por isso diz a obediência da fé. Existe uma fé falsa, uma fé barata, uma fé que não salva. Uma fé proclamada no mundo hoje que despreza a obediência aos mandamentos de Deus. A verdadeira fé gera obediência e é chamada por Paulo em Romanos 1,5 de obediência da fé. Uma fé operante, uma fé obediente. Há pessoas que têm a estranha ideia de que a salvação pela graça, de alguma forma, invalida a lei de Deus ou minimiza a necessidade de obediência. Estão errados. Acreditam que qualquer conversa sobre obediência seja legalismo. Estão errados os que pensam assim. Muitos declaram: tudo o que eu quero é Jesus. E a pergunta que eu faço é: que Jesus você quer? Um Jesus criado por você mesmo ou um Jesus das Escrituras Sagradas? O Jesus das Escrituras Sagradas nunca minimizou ou desprezou a lei do Pai, que é a transcrição do caráter de Deus. O Cristo das Escrituras nunca nos leva a minimizar ou desprezar as doutrinas da Bíblia que revelam mais claramente quem Ele é e qual é o seu plano para este mundo. Nunca nos leva a reduzir seus ensinamentos a chavões dispensáveis. Cristo é a personificação de toda a verdade doutrinária. Jesus é a verdade encarnada. Ele é o cumprimento da doutrina bíblica. O apelo final do Apocalipse, queridos irmãos, é para que aceitemos, mediante a fé em Jesus, a plenitude do que Ele nos oferece. Chama-nos a temer a Deus. Temor demonstrado como? Temor demonstrado pela fé em seu poder redentor para nos capacitar a viver de forma piedosa e obediente. Temer
é o mesmo que obedecer a Deus. Que a sua vida seja revestida do verdadeiro temor a Deus, que gera em você a obediência da fé. Aleluia. Na parte de terça-feira, uma vida centrada em Deus. Em uma era de consumismo, quando os valores seculares tornaram o eu o centro, o apelo do céu é que deixemos a tirania do egocentrismo e a escravidão da vanglória e tornemos Deus o centro da nossa vida. Para alguns, o dinheiro é o mais importante. Para outros, é o prazer ou o poder ou ainda os esportes ou a música ou o entretenimento. A mensagem do Apocalipse é um chamado alto e claro a temer, respeitar e obedecer e honrar a Deus como o verdadeiro centro da sua vida. Abra sua Bíblia em Mateus 6:33, porque aqui em Mateus 6:33, Jesus Cristo está repetindo o mesmo princípio de colocar Deus como centro da sua vida. Mateus 6:33. Leia comigo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus significa colocar Deus como centro, o mais importante e a prioridade na sua vida. E tudo o que você precisa, como roupa, comida e casa para morar, dinheiro para pagar as suas despesas, a sua sobrevivência, Deus vai tomar conta e Deus vai cuidar de tudo isso. Se você colocar Deus em primeiro lugar, se você colocar Deus como o centro da sua vida, todas as demais necessidades serão supridas. Você pode ler também este mesmo princípio em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, vamos ver o verso 1 e o verso 2. Aqui Deus diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Isto é colocar Deus como centro da sua vida. Buscar as coisas que não são da terra, mas as que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Naturalmente, eu e você nos preocupamos com as coisas da terra, porque aqui vivemos. Mas nós temos que educar e treinar a nossa mente. Não podemos deixar a nossa mente ir para onde ela quer ir. Nós direcionamos os nossos pensamentos, não deixando que os nossos pensamentos se concentrem nas coisas da terra, mas direcionando-os para o céu, nas coisas do céu. Pense nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E mais ainda, Paulo diz em Hebreus capítulo 12, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, e vamos ver o verso 1 e o verso 2. Aqui o apóstolo Paulo diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, não estamos sozinhos, existe um mundo, um universo nos contemplando, nos assistindo. É como se você estivesse num grande palco do teatro, sendo assistido por milhões, milhões e milhões de seres fora da Terra. Todos os planetas criados por Deus, todo o céu está nos contemplando. Por isso, nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço, tudo que nos atrapalha, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Afastemo-nos do pecado e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Uma carreira que começa quando você abraça Jesus como Salvador e que vai terminar somente na volta de Jesus, quando vamos ser arrebatados para o céu. É uma carreira a longa distância. Diríamos, é uma maratona que começa quando você aceita Jesus como seu Salvador e só vai terminar quando você entrar pelos portões da Nova Jerusalém e você estiver caminhando ao lado de Jesus pelas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Esta é a carreira que nos está proposta. Verso 2, olhando para Jesus, quando você está correndo esta carreira, esta maratona para o céu, você não pode ficar olhando para trás e nem para os lados. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Qual é o gozo que foi oferecido a Jesus? Ver a sua salvação, meu irmão.
ver os milhares e milhares de homens e mulheres resgatados pelo seu sangue. Isto trouxe conforto para Jesus Cristo, e ele não desistiu de morrer por você, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra, à direita do trono de Deus. Jesus Cristo cumpriu com a missão. A questão central no conflito final da terra é uma batalha pela mente humana. Satanás quer ter o controle da sua mente, mas Jesus Cristo também quer controlar a sua mente. E é você que decide quem será o Senhor da sua mente. É você que decide quem vai se assentar no trono do seu coração. Você crucifica o seu eu na cruz e entroniza Jesus Cristo no trono do seu coração. O controle da mente humana é o alvo que Satanás tem e é o alvo que Jesus Cristo tem. Jesus Cristo quer controlar a sua mente através do Espírito Santo, imprimindo em você o caráter dele, que é santo e puro. Queridos, uma batalha pela lealdade em nossa mente, autoridade e compromisso com a vontade de Deus. A batalha final do grande conflito é entre o bem e o mal para controlar os nossos pensamentos. Por isso eu disse que nós não podemos deixar que os nossos pensamentos sigam o curso que eles querem. Os meus olhos não vão olhar para onde eu não quero. Eu movimento os meus olhos na direção que eu quero. E eu vou direcionar os meus olhos para cima, para as visões celestiais, lá para o céu, onde Jesus Cristo está à direita de Deus, intercedendo por mim, me representando. Por isso, queridos, eu escolho quem vai controlar os meus pensamentos. O apóstolo Paulo nos advertiu: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Pense como Jesus pensava. Ame e obedeça como Jesus amava e obedecia. A mente é a cidadela do nosso ser, é a fonte das nossas ações. A palavra tenham nessa passagem significa permitam ou escolham. Trata-se de um ato que exprime vontade. A escolha de ter a mente de Cristo é a escolha de permitir que Jesus modele o nosso pensamento, preenchendo nossa mente com as coisas da eternidade. Pedir a mente de Cristo. Suplicar para que o Espírito Santo implante em você a mente de Jesus, cumprindo aquilo que Paulo disse: mas nós temos a mente de Cristo. Nossas ações revelam nosso modo de pensar. Temer a Deus é torná-lo primeiro em nossa vida. Queridos, não é fácil controlar os nossos pensamentos, mas é possível. Em nome de Jesus, nós aprendemos a controlar os nossos pensamentos e dar direção a eles. Muitas vezes, o problema é que, a menos que façamos um esforço consciente para pensar nas coisas certas, nas coisas que são lá do alto e não nas que são aqui da terra, conforme diz Colossenses 3:2, nossa mente caída e pecaminosa como é, naturalmente tenderá para as coisas indignas e malignas do mundo. Por isso, precisamos, como Paulo disse, escolher proposital e deliberadamente, intencionalmente pensar nas coisas celestiais, usando o dom sagrado do livre-arbítrio. Você escolhe pensar no céu. Você escolhe pensar em Jesus. Você escolhe em que pensar. É você que filtra os pensamentos que ocuparão espaço na sua mente. Queridos, como disse aquele velho provérbio, você não pode impedir que os passarinhos voem por sobre a sua cabeça. Sempre eles estão voando por cima da sua cabeça, mas você pode impedir, em nome de Jesus e com a ajuda de Jesus, que eles façam um ninho na sua cabeça. Portanto, é você que escolhe que coisas vão criar ninho na sua cabeça. O que é que você vai reter na sua mente? Aquilo que você quer. Você decide em que pensar. E Filipenses capítulo 4, verso 8, é um ótimo conselho. Abra a Bíblia comigo agora, em Filipenses capítulo 4, verso 8, e vamos ver aqui
Qual é a sugestão que Deus está dando para você? Em que pensar? Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Você foca o que é puro. Você permite sua mente pensar no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é amável, no que é coisa boa, de boa fama. Nisso você pensa. Você treina sua mente. A mente, ela é passível de crescimento, de desenvolvimento, e a mente é controlada por você. Não permita que Satanás controle a sua mente. Você escolhe submeter sua mente a Jesus Cristo e pede que o Espírito Santo controle, que o Espírito Santo possua sua mente e implante em você a mente de Jesus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, dando glória a Ele. Um estudo do uso da expressão deem glória a Ele, como diz ali em Apocalipse 14:7, mostra que, curiosamente, muitas vezes, mas nem sempre, aparece no contexto do juízo divino. Esse mesmo conceito de relacionar o dar glória a Deus com o juízo, você pode ver em Apocalipse 19, Apocalipse 19, verso 1 e verso 2, abra sua Bíblia. Apocalipse 19, e o verso 1 e o verso 2. Aqui você pode ler comigo. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória, e honra, e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui a expressão dar glória a Deus está relacionada com o julgamento. Julgou a grande prostituta. Queridos, dar glória a Deus através do corpo, dar glória a Deus através da reforma da saúde implantada na sua vida, se enquadra perfeitamente no princípio de glorificar. Por isso, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, diz: quer comendo, quer bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Glorificar a Deus no comer, no beber, no vestir, naquilo que vemos, naquilo que ouvimos. Nós temos que fazer com que tudo isso resulte em glória para o nome de Deus. Lemos também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o verso 16. Leia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 16 e 17. Aqui Deus diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Meu corpo é santo, a minha mente é santa. Eu pertenço a Deus inteiramente. Ele tem direito sobre mim, porque Ele me criou e Ele me redimiu através do sangue de Jesus. Portanto, queridos, quando nós entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que é propriedade de Deus, nós vamos cuidar deste corpo, cuidar deste templo. Vamos viver as leis da saúde, os ensinamentos da reforma da saúde, que tantos desprezam. Queridos, é unicamente aplicando em nossa vida os princípios da reforma da saúde que nós vamos poder entender a verdade completa. A verdade completa exige de você uma mente pura, uma mente em que o Espírito Santo vai fazer ouvir a sua voz. E ainda neste mesmo princípio, o apóstolo Paulo, ainda aqui na primeira carta aos Coríntios, agora no capítulo 6, o capítulo 6 e o verso 19 e 20. Aqui Paulo diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Queridos, Deus deu para esta última geração, fazendo parte da verdade presente, a reforma da saúde.
os livros Conselhos sobre o Regime Alimentar, o livro Conselhos sobre Saúde, o livro Ciência do Bom Viver, o livro Temperança. Queridos, são princípios ali ensinados por Deus de como fazer do nosso corpo o templo do Espírito Santo, porque nós somos propriedade de Deus. E o verso 20 diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aplicar na sua vida os princípios da reforma da saúde é glorificar a Deus no corpo e no espírito, os quais pertencem a Deus. Está você glorificando a Deus no seu corpo? Você aceita os princípios da reforma da saúde? Queridos, Deus não quer que você viva ou coma ou beba como os pagãos, como os incrédulos, como aqueles que não têm a luz. Deus nos deu luz abundante através da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e através do Espírito de profecia. De acordo com Paulo, o nosso corpo é um santuário, é uma morada do Espírito Santo, um templo santificado pela presença divina. As Escrituras nos fazem um chamado alto e claro para glorificar a Deus em todos os aspectos da vida. Quando Deus é o centro da nossa existência, o nosso único desejo é dar glória a Ele com nossa alimentação. Como? Através da alimentação. Uma alimentação vegetariana? Uma alimentação, conforme diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 29, uma alimentação igual àquela que Deus deu para Adão e Eva no Jardim do Éden, igual àquela que era praticada por Daniel e os seus companheiros lá na corte de Babilônia. Queridos, Deus quer que você seja diferente no comer, no beber, no vestir, no pensar, no ouvir. Nosso estilo de vida é diferente, porque nós somos templos do Espírito Santo. Quando Deus é o centro da nossa existência, nosso único desejo é dar glória a Ele com nossa alimentação, nosso modo de vestir, nosso entretenimento e nossa interação com os outros. Glorificamos a Deus ao revelar seu caráter de amor ao mundo por meio do nosso compromisso de fazer a sua vontade. Isso é ainda mais importante à luz do juízo final da terra. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Que apelo Paulo faz para você e para mim aqui em Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Veja o apelo que o apóstolo Paulo está fazendo para você e para mim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No Antigo Testamento, os sacrifícios, os cordeirinhos que eram escolhidos para o sacrifício, não poderiam ter mácula, não poderiam ter defeito, porque eles deveriam ser puros. Queridos, aqui Paulo está dizendo que você agora apresenta um sacrifício não com animais, mas você apresenta um sacrifício a Deus através do seu corpo. O seu corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional a Deus. E agora diz o verso 2: e não vos conformeis com este mundo. Não conformismo. Não é viver como vive o mundo. Não é fazer o que todo mundo faz. O mundo não é o nosso padrão. Não conformismo com os programas da televisão, não conformismo com as músicas do mundo, não conformismo com o beber e o comer do mundo. Queridos, Deus nos chamou para sermos santos. Santos no pensamento, santos no corpo. Aqui diz: não vos conformeis, não conformismo com este mundo, mas transformai-vos. Como transformai-vos? É uma transformação que tem que acontecer, e a renovação da nossa mente. Porque é a mente de Jesus que tem que ser implantada em você. Isso é renovação do vosso entendimento, permitindo que o Espírito Santo implante em você a mente de Jesus, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, a palavra grega no Novo Testamento para o corpo, nesta passagem, é somata, cuja tradução mais adequada é a totalidade de quem somos, corpo, mente e emoções. Culto racional é o que o apóstolo Paulo diz, ou seja, um ato de adoração inteligente.
Em outras palavras, quando fazemos um compromisso total de temer a Deus e glorificá-lo em tudo, dando nossa mente, dando nosso corpo e nossas emoções para Deus, isso é um ato de adoração inteligente, racional. Pense no que você faz com o seu corpo. Você usa o seu corpo para quê? Para o pecado? Para a promiscuidade? Para a pornografia? Ou você usa o seu corpo para dar glória a Deus, lembrando-se que você é propriedade de Deus, comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para quê? Para a honra e glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Aleluia! Na parte de quinta-feira, os vencedores do Apocalipse. Vencedores, não perdedores. Os vitoriosos, não os fracassados. Aqueles que caem, mas se levantam e terminam a corrida. Não desistem de correr para o céu. Não desistem da maratona para o céu. Os vencedores do Apocalipse. Querido meu irmão, minha irmã, você está entre os vencedores do Apocalipse. Porque o Apocalipse é para esta última geração, é para você. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, Apocalipse 14, 12. Essa é uma descrição da sua vida. Você é remanescente fiel de Deus. Você é caracterizado por este sinal, paciência dos santos. Você não pode ser nervosinho, você não pode ser estourado, você não pode ser pavio curto, porque a Bíblia descreve os santos como pacientes. Aqui está a paciência dos santos. É a paciência de Jesus dada para você através do Espírito Santo. A obediência aos mandamentos de Deus e uma fé implícita em Jesus Cristo como Salvador. Apocalipse 14, 12. Esta é a mensagem. Esta é a representação do povo fiel de Deus nos últimos dias, nesta nossa última geração. A única maneira de guardarmos os mandamentos de Deus em qualquer época é por meio da fé em Jesus Cristo. O texto não traz a expressão fé em Jesus, embora ela seja extremamente importante, mas a expressão a fé de Jesus. O Espírito Santo dá para você a fé de Jesus. Foi a fé que permitiu que Cristo vencesse as mais ferozes tentações de Satanás. Esta fé vitoriosa de Jesus que o Espírito Santo dá para você, imprime em você. A fé é um dom concedido aos crentes. Quando exercemos a fé que o Espírito Santo coloca em nosso coração, ela cresce. Vencemos não pela nossa força de vontade, mas pelo poder do Cristo vivo que atua em nós. Vencemos não por causa de quem somos, mas por causa de quem Jesus é. Jesus é tudo. Podemos vencer como Cristo venceu? Obviamente. Jesus Cristo é o modelo, não para ser desprezado e esquecido, mas Jesus Cristo é o modelo para ser seguido, assimilado, copiado e reproduzido. Podemos viver vitoriosos porque ele foi vitorioso? É óbvio. Você pode ser vitorioso como Jesus Cristo, porque você pode ser dependente do Pai, como Jesus era dependente do Pai. Será que podemos triunfar sobre a tentação porque Jesus Cristo triunfou? É óbvio. A vitória de Jesus é nossa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E a vitória de Jesus nos é concedida pela fé. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, os versos 14 a 16. Aqui Paulo diz mais uma vez para você: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Jesus Cristo não nos abandonou. Ele foi para o céu, mas ele está totalmente voltado para você, pecador, para mim. Ele está intercedendo por nós. Ele é a razão da nossa salvação. Retenhamos firmemente a nossa confissão a Jesus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas.
porém um que, como em nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele nunca pecou, mas ele foi tentado como nós somos tentados. E ele venceu na dependência do Pai. E você pode vencer na dependência do Pai. Pela habitação do Espírito Santo em você, você se torna vitorioso. Cheguemos, diz o verso 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eis aqui o convite: achegue-se ao trono da graça. Apele para o todo-suficiente Jesus Cristo, todo-poderoso Jesus Cristo. Apele a Ele, porque Ele pode dar para você a vitória dele. E agora, em Hebreus capítulo 7 e o verso 25, veja o apelo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus pode salvar perfeitamente você e a mim. Nós temos que clamar por ele, clamar pelo seu sangue. O Jesus vitorioso é suficiente, todo suficiente, como mediador nosso, como representante nosso. Ele nos ama, provou que nos ama morrendo por nós. Ressuscitou dentre os mortos. E ele vive. E porque ele vive, você e eu também viveremos. Aleluia! Jesus venceu as artimanhas do diabo. E você pode vencer também as ciladas do diabo. Enfrentou tentações confiando nas promessas de Deus. E você pode enfrentar as tentações confiando nas promessas de Deus, entregando a sua vontade ao Pai e dependendo do poder do Pai. Jesus Cristo é o nosso exemplo na dependência do Pai. Confiando nele, também podemos ser vitoriosos. Jesus é o nosso tudo em tudo. E as mensagens dos 3 anjos são sobre ele, Jesus. A mensagem do Apocalipse não é de fracasso, de derrota, mas de vitória. Vitória. Fala de um povo que vence pela graça de Cristo e pelo poder de Cristo. A palavra vencer aparece no Apocalipse 11 vezes. Por que será que no Apocalipse aparece 11 vezes a palavra vencer? Vencer, de diferentes formas. Na visão das 7 igrejas, que representam a igreja cristã do primeiro século até a nossa época, houve crentes em todas as gerações que venceram. No fim, o vencedor herdará todas estas coisas. Apocalipse 21 e o verso 7. Apocalipse capítulo 21 e o verso 7. Aqui você pode ler comigo. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Jesus Cristo está falando que você e eu seremos e somos, desde agora, vencedores. Isso não é legalismo, é vitória em Jesus. É a vitória por meio de Jesus Cristo, cuja vida perfeita, de perfeita obediência e justiça. E somente essa vida justa de Jesus é o que nos garante a vida eterna. É fé em ação, é a graça milagrosa e transformadora que muda as nossas vidas. Existem coisas, meu querido irmão, minha querida irmã, existem coisas que você deseja vencer e que ainda não venceu? É algum pecado? Um vício? Que tipo de vício, que tipo de pecado você está convivendo? Você está empurrando com a barriga? Você está demorando em romper com ele? Jesus Cristo quer dar a vitória para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Creia que tudo posso em Cristo que me fortalece. Há coisas que você deseja vencer? Como transformar seus desejos em ação? Tomando decisões de romper com o pecado. Confessar os pecados hoje. Confessar todos os pecados acariciados hoje. E crer que em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Em Jesus Cristo existe perdão. E em Jesus Cristo existe poder. O poder do Espírito Santo derramado sobre você e sobre mim, que nos torna vencedores, que implanta em nós a mente vitoriosa de Jesus Cristo, para que você e eu façamos parte dos vencedores do Apocalipse.
para a honra e glória de Deus. Aleluia! Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e que lhe dê vitória sobre todo e qualquer pecado ou pensamento pecaminoso. Lembre-se, sua mente e seu corpo pertencem a Deus. Seja o templo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo habite e viva em você, hoje, todos os dias, para todos sempre. Deixo com vocês esta bênção, a bênção do meu Jesus. Eu deixo com você a paz que só o meu Jesus pode dar. Amém.